paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a lição de número 10, que tem por título Os Impérios Mundiais e a Supremacia do Filho do Homem. O texto principal está escrito em Daniel, capítulo 7, versículo 13, que nos diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. O resumo da lição nos diz: os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para sempre. Ao lado nós temos a leitura semanal, é importante que você faça ela com seus alunos. E quanto aos nossos objetivos, são 3. Saber a ocasião e as características da visão de Daniel dos 4 animais, aprender sobre a interpretação profética do sonho e compreender como se dará o cumprimento profético nos últimos tempos com o julgamento divino. O texto bíblico que é a base para essa lição está escrito em Daniel, capítulo 7, versículos do 3 ao 8 e versículos 13 e 14. É importante que você faça essa leitura com os seus alunos de maneira bem dinâmica. A título de introdução, nós podemos explicar que estudaremos o capítulo 7 deste livro e que ele contém uma descrição profética de uma revelação dada a Daniel. É importante destacar também a transição significativa que o livro de Daniel vai sofrer a partir do capítulo 7. Enquanto os 6 primeiros capítulos tratam da história, fatos que aconteceram na vida de Daniel, seus companheiros e alguns personagens de Babilônia, a partir do capítulo 7 nós vamos para um gênero literário de visões e profecias. Então merece um olhar cuidadoso. E vale a pena dizer a título de introdução também que o livro de Daniel é também conhecido no meio teológico como o Apocalipse do Antigo Testamento. Então é bem interessante, porque vai tratar de eventos escatológicos que até os dias de hoje ainda não aconteceram, alguns deles, ok? Vamos para o primeiro ponto da lição, a visão dos 4 animais. Então, nesse primeiro ponto, professor, é importante tratarmos sobre a ocasião da visão. Então nós iremos estudar daqui para frente sobre 4 visões que Daniel teve. Ao todo foram 4 visões. 2 aconteceram no período de babilônico ainda, do domínio babilônico, enquanto as outras 2 no período medo-persa. Essa especificamente aconteceu no período babilônico. Ora, mas estamos no capítulo 7, os estudantes podem dizer. Mas você vai explicar que essa visão aqui não respeita a cronologia que está escrita. Daniel vai começar a narrar um fato que aconteceu aproximadamente 10 anos antes do banquete de Belsazar. Lembra do banquete de Belsazar, que o Império Medo-Persa invadiu e conquistou a Babilônia? Pronto, 10 anos antes disso. Então não segue uma cronologia, ok? Explicada essa questão temporal, né? Digamos assim, é importante dizer que o início dessa visão fala de 4 ventos do céu agitando o grande mar. Essa imagem simbólica sugere que eventos poderosos e influentes, representados pelos ventos, estão prestes a desencadear mudanças significativas e turbulentas na história da humanidade. E aí, Daniel começa a narrar a sua visão. E aí, a visão dele consiste em 4 animais. E aí ele vai começar a descrever. O primeiro animal é um leão com asas de águia, versículo 4. Nós temos também um urso, versículo 5. Nós temos um leopardo, no versículo 7. Depois do leopardo, tem o 4º animal, que é terrível e espantoso. Daniel não consegue dizer as características dele, assim, como leopardo, urso e leão. Ele diz que é um animal muito terrível e espantoso. Ele não consegue descrever bem. É um animal estranho para Daniel. E aí ele é diferente dos demais. E o que importa saber, e aí a gente precisa dizer para os nossos estudantes, é que a simbologia animalesca indica a natureza selvagem dos impérios. E esses 4 animais representam os impérios mundiais que viriam a partir de Babilônia. E aqui, querido professor, tem uma estreita relação com o sonho lá
de Nabucodonosor, do capítulo 2 do livro de Daniel, que nós já estudamos. Lembra da estátua? Cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre e coxas de bronze, pernas e pés de ferro e barro. Justamente, cada animal desse representa uma parte daquela estátua. O leão representa a Babilônia. O urso representa o Império Medo-Persa. O leopardo representa a Grécia, enquanto o quarto animal terrível e espantoso representa Roma. E tudo tem a ver com as partes da estátua, como eu já falei. Babilônia, cabeça de ouro. Medo-Persa, braços e peitos de prata. Grécia, ventre e coxas de bronze. E Roma, pernas e pés de ferro e barro. Nesse ponto ainda, é importante destacar o espanto de Daniel, porque a visão foi tão impressionante que Daniel ficou perplexo. Então, ele era um homem dedicado, sábio, instruído, um homem de Deus. Contudo, com aquela visão, ele ainda ficou surpreso. E aí cabe a reflexão de, não importa o quanto nós estejamos próximos de Deus, nunca nós esgotaremos o que ele pode nos mostrar. Então Deus sempre tem uma coisa nova que nós ficamos de boca aberta diante das suas revelações. Vamos então para o segundo ponto da lição. O Império Babilônico é representado pelo leão, animal feroz e régio, e corresponde à cabeça de ouro lá da estátua. Aí você pode ler referências como Jeremias 4 e 7, 50 e 17, por exemplo, quando Nabucodonosor é comparado com um leão. A menção que foi dada ao coração de homem, no capítulo 7, versículo 4, pode fazer alusão à restauração de Nabucodonosor depois de ele ter sido abatido, por Deus devido à sua arrogância e prepotência. Quando ele perde a sua razão e depois volta. Pode remeter a isso o coração de homem. Sobre o Império Medo-Persa, no caso, é representado com o urso que levantou de um lado, ou seja, o lado persa sobressaiu em relação ao lado da Média. Império Medo-Persa, e aí nós temos como cabeça da Média Dario e cabeça da Pérsia, Ciro. Um lado de Ciro, pode ser lido assim, foi levantado como na visão que Daniel teve. Representa o peito, os peitos, e os braços de prata da estátua lá do capítulo 2. E é interessante que ele levanta, a voz diz, levanta-te, devora muita carne. E aí nessa simbologia profética, o pastor Antônio Gilberto sugere que as 3 costelas entre os dentes seriam as potências conquistadas pelo Império Medo-Persa, a saber, Babilônia, Lídia e Egito. Então, para toda a simbologia ali, existe uma explicação. O Império Grego, no caso, representado pelo leopardo com as asas, correlaciona-se com o ventre e o quadril da estátua lá do capítulo 2, que são de bronze. As características desse animal representam a velocidade. As 4 asas, pastor Antônio Gilberto, diz que representa a velocidade do Império Grego nas suas conquistas. Agora, existe outra compreensão também das 4 asas representarem os 4 generais e as 4 cabeças representarem as realezas fundadas por esses generais. Na visão do pastor Antônio Gilberto, no livro Daniel e o Apocalipse dele, ele diz que as asas representam a velocidade da conquista do Império Grego. Já as 4 cabeças justamente seriam os 4 generais que se ergueram depois da morte de Alexandre o Grande, a saber, Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Depois, o último animal, que ele não consegue descrever muito, só dizendo que ele é muito... uma imagem muito, deixa eu me lembrar, assombrosa, terrível e espantosa, representa o Império Romano. Lembra
a parte inferior da estátua, lá do capítulo 2 de Daniel, com pernas de ferro e os pés e dedos de ferro e barro. Então aqui o profeta acaba antecipando o período em que o Império Romano emergiu como uma superpotência, e ali o Império Romano está no domínio ali na época de Jesus também. A descrição do versículo 7 diz que esse animal deixava em pedaços seus inimigos. Isso pode sugerir o modo de conquista do Império Romano, que era repartir as terras conquistadas em regiões, tetrarquias, províncias e distritos. Então, é muito interessante como no desenrolar da história, ora, Daniel teve essa visão do período babilônico, e a história comprovou detalhe por detalhe. Depois de Babilônia, Medo-Persa, depois do Médio-Persa veio Grécia, depois da Grécia veio Roma. Então é muito interessante como a palavra de Deus foi se cumprindo no decorrer da história. Enquanto era formidável, representado pelo ferro em sua força e eficácia administrativa, né, o Império Romano, também se mostrava frágil como um barro, para alinhar com a estátua lá, a visão da estátua. A revelação da estátua, melhor dizendo. Devido à imensa corrupção que contribuiu para o declínio de um império cujo nome se tornou sinônimo de grandiosidade e decadência. Então é muito interessante como a profecia vai se cumprindo. E aqui é o detalhe de maior importância, é sobre o anticristo. O anticristo, uma figura escatológica, é mencionado aqui também. Na nossa interpretação pentecostal, nossa escatologia pentecostal, nós conseguimos entender isso. Em qual ocasião? As 10 pontas deste animal que ele possui, ou 10 pontas, né? Ou 10 chifres, que saíam da cabeça desse quarto animal, prefigura justamente o quê? 10 reis advindos do antigo Império Romano. Versículo 20, do capítulo 7. Mas outro rei acaba se levantando, que é aquela ponta pequena descrita no capítulo 7. Se levanta após os 10 reis e abate os 3 primeiros, arrancando-os, tal como descreve a visão. Essa descrição aí encontra ressonância onde? Em Apocalipse, capítulo 17, do 12 ao 14. É muito interessante. Então, os fatos proféticos do versículo 8 são ainda o quê? Futuros. Como bem mostra o livro de Apocalipse. Então, na nossa teologia pentecostal, a interpretação é que essa pequena ponta representa o anticristo, que surgirá no final dos tempos e fará guerra aos santos, conforme o versículo 21 do capítulo 7. Esse daí é o homem do pecado, filho da perdição, como vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 ao 4. E ele vai ser a completa personificação de Satanás, o representante legal dele. Vai se apresentar como se fosse Deus, mas não é Deus. Mas no final de tudo, né, Deus é que reinará, como veremos a seguir. Então, professor, nesse ponto 2, talvez seja o ponto de maior foco. Você vai explicar pausadamente a representação de cada animal. Depois disso, você vai dizer desses 10 reis, que aí nós acreditamos ser já numa perspectiva escatológica, depois que um deles se ergue, ou melhor, um chifre pequeno representando o anticristo. Então são eventos escatológicos que a nossa escatologia pentecostal compreende ser dessa forma o cumprimento segundo a narrativa bíblica. Vamos então para o terceiro ponto da lição. O reino de Deus e o seu julgamento. O juízo divino. A visão de Daniel mostra que o poder dos animais não é para sempre. Semelhante à estátua, é importante que o tempo todo nós façamos a relação da estátua com esses 4 animais. Na estátua vem o quê? Uma rocha e derruba a estátua. E pega onde? Nos pés. Da mesma forma aqui, esse animal não prevalece. O versículo 9 nos diz: foram postos os tronos e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Então trono aqui é sinônimo de poder, majestade, governo, julgamento.
E a profecia vai revelar que o juiz supremo, neste julgamento, é o ancião de dias, que é uma representação de Deus, com cabelos brancos, né, e vestes brancas. Aí o tribunal é erguido, né, apresentado no 7º capítulo de Daniel, revelando que Deus julgará a pequena ponta, que seria o anticristo. E proferirá o veredito final contra o quarto animal, que representa Roma. Ou seja, os impérios dos homens terminam ali. E aí, numa perspectiva escatológica, nós cremos que isso vai acontecer quando Jesus vier com poder e grande glória, junto com a igreja já, para livrar Israel da perseguição do anticristo e instaurar aqui na terra o milênio, onde ele reinará. Glória a Deus. Então aqui vai se cumprir nesta ocasião, Deus esmagando a crueldade e maldade das nações e reinos deste mundo e reinando para sempre. A vinda do Filho do Homem. Semelhante ao capítulo 2, como já falei, a estátua é destruída. E aqui no 7, como Filho do Homem assume o reino para sempre, versículo 13 e versículo 14. A pedra que vai esmagar a estátua e cresce para encher a terra é comparável à ascensão de Jesus Cristo como Messias. A promessa de que seu reino se estabelecerá para sempre. Então isso significa que os poderes terrenos e humanos são temporários. Os reinos daqui são temporários. Mas o reino de Deus é eterno e preencherá todo o espaço. Então, o tempo todo nós precisamos fazer essa comparação do capítulo 2 e o capítulo 7. Vem como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, versículo 13, né? E o 14, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Glória a Deus. Então todos os animais são destruídos, mas chega aí a profecia e diz, esse daí não. E quem é esse como filho do homem? Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí nós entendemos que essa profecia de Daniel toca também o período da grande tribulação. Quando tudo isso se findar, vai ser o final da grande tribulação. Jesus vem para instaurar o milênio, segundo a teologia pentecostal, a sua escatologia, melhor dizendo. Agora, o versículo 24 e 25 apresenta um período específico dos últimos tempos, no qual o anticristo vai perseguir o povo de Deus. E aí ele vai falar contra Deus, vai perseguir quem é de Deus, ele tentará mudar leis, regulamentos, tentando suprimir a religião, os princípios morais. E aí o texto diz, por um tempo e tempos, ou seja, tempo, tempos e metade, 3,5. É muito interessante. Basta ler Daniel capítulo 12, versículo 7, 9 e 27, Apocalipse 12 e 14, 7 e 14. E aí ele compreende a metade dos 7 anos finais prescritos como a grande tribulação e o fim do tempo dos gentios. Então, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo fará acordo com Israel, mas não cumprirá, conforme Daniel 9, 27. Este é o período de grande poder e influência política desse líder mundial. Mas logo depois desses 3 anos e meio, ele rompe com Israel e aí começa a perseguição ao povo de Deus. Aí nós precisamos entender isso e vamos estudar nas próximas lições, mas por essa lição, professor, você só precisa explicar esse teor fortíssimo escatológico de Daniel. Agora nós já começamos a parte escatológica. Então é importante frisar muito bem isso. Que essa revelação é tão profunda e talvez essa seja a causa que Daniel ficou tão perplexo, porque contempla eventos que até nos dias atuais não aconteceram ainda. Então aqui, nesse texto, está falando do anticristo e ainda a vinda do Senhor Jesus com poder e glória para instaurar o milênio. Então, o anticristo será condenado e a plenitude do reino de Deus será estabelecida para sempre. Aproveito para ressaltar a importância de estarmos firmes em Deus, confiantes e crendo que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós deixaremos no link aí na descrição alguns subsídios. A escatologia por si só não é fácil, mas estamos juntos aqui
para poder contribuir com você, professor. Então nós vamos deixar um link aí, acesse, eu entendo que vai ser muito importante esse subsídio para você no domingo. Olá, querido professor, estamos com mais um Momento EBD. Isso mesmo, o que é o Momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você conversa com seu dirigente para apresentar o que vocês estão estudando na Escola Bíblica Dominical. Aproveite aquele culto de domingo, onde todo mundo está na igreja, inclusive aqueles que não frequentam o EBD. Aproveite para fazer o convite, dizer como está sendo muito interessante estudar o livro de Daniel. Tenho certeza que Deus tocará nos corações e eles estarão presentes na próxima Escola Bíblica. Agora vamos para mais um subsídio pedagógico. Isso mesmo. Querido professor, estamos na lição 10, os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. É importante nós apresentarmos o quadro sugerido aqui na lição. O quadro contempla os 4 animais, leão, urso, leopardo e a besta terrível, e por fim o Filho do Homem. Aí depois vem os impérios mundiais que eles representam e depois as características de cada um deles. É muito interessante. Você amplia esse quadro, projete um data show, veja a melhor maneira, de acordo com a sua realidade aí na sua EBD, mas não deixe de apresentar esse quadro para os seus alunos. Como dica pedagógica, nós trazemos o quê? Você fazer um joguinho, uma espécie de jogo da memória. Você precisa imprimir as partes da estátua e cada animal do capítulo 7 de Daniel. E aí, os seus alunos vão ter que comparar, juntar cada parte da estátua com o animal. Por exemplo, a cabeça de ouro, ele precisa encontrar o animal correspondente à cabeça de ouro, que seria o leão. E aí, fazendo assim, eles vão ter a compreensão da ligação do capítulo 2 com o capítulo 7 e ainda as características do reino, conforme o quadro apresentado. Então, para além desse quadro, é você trazer também as partes da estátua. Você pode cortar, né? A cabeça, peito e braço, a cintura e pernas e pés. Para poder fazer esse jogo, você pode imprimir os dois, deixa tudo viradinho e como um joguinho de memória, eles vão virando até encontrar o animal correspondente à parte da estátua, ok? Espero que você tenha entendido, tenho certeza que vai ser muito legal e dinâmico. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar algum comentário caso ache necessário. Desejo uma aula abençoada e a todos a paz do Senhor.